dando início aqui à gravação, nessa aula de molares. Molares permanentes, né? Deixa eu só reproduzir aqui, recolocar os slides. Eu vou deixar no modo não de tela, tá? Cheia, porque eu prefiro ficar assim, porque eu consigo mexer aqui com os elementos e fazer algumas movimentações. Tudo bem? Estamos tranquilo, né? Tá bom. Caracteres comuns dos molares. Importante. Molar, deixa eu botar aqui para o lado. É um dente que é o primeiro posterior permanente que surge em boca, né? Porque o pré-molar ele vem depois. Lembrando que uma criança ela não tem pré-molar descido. Só relembrar isso. Tenho certeza que vocês já sabem. Se não sabe, agora faz de conta que você sabe. Uma criança não tem pré-molar descido. A criança tem incisivos, descidos, de leite. Ela tem caninos e ela tem molares. No local onde são os molares descidos, vão ser erupcionados os pré-molares permanentes. Pré-molar só tem permanente. Porém, vai haver uma fase no qual o nosso paciente, vocês, vão ter molares permanentes e molares descidos. O molar permanente ele vai surgir justamente na fase também aí dos 6 para 7 anos. E o dente campeão de cárie, né, é o primeiro molar inferior permanente. Por quê? Vamos conversar. Eu quero que vocês abram o microfone, vamos tentar dar uma interagida. Por que será que o primeiro molar inferior é um dente assim que ele é o campeão nas estatísticas de cárie, de receber restauração, de ser extraído? Alguém consegue ter uma ideia? Por que será, gente? Pensar. Vou ficar com o grilo aqui na minha orelha. Um chutezinho. Não, o terceiro molar vem depois. Digo, o primeiro molar inferior permanente é estatisticamente o dente da população com mais cárie, com maior número, o dente mais restaurado, provavelmente, o dente com maior número de extrações. Por que é esse dente não, sei lá, o segundo pré-molar superior? Por que o primeiro molar inferior é o dente campeão? O que vocês acham? É devido à estrutura que acaba de... Vamos ler. Vamos ver aqui o nosso bate-papo. Acaba de sulcos mais profundo. Opa! Gabriele e a Bruna chegaram já, exatamente. Começa a ter exatamente as superfícies mais invaginadas, né? Você tem uma característica de sulco, como vocês bem colocaram, que já é mais difícil. E aí a gente está falando de uma criança de 6 anos, ainda que ela não tenha uma coordenação motora exemplar, não vou nem falar de comportamento, né? Então, sempre foi muito comum. E outra, desculpa, é uma fase que a criança tem, então, que um dente está erupcionando. O dente não é assim, do dia para a noite, uma pipoca, estoura na boca, assim, né? Apareceu um dente. Não, ele vai surgindo. E durante uma fase ele vai ficando, né, com tecido, né, gengival por cima, né, que vai sendo erupcionado, que ele vai se abrindo, mas ele não surge todo do dia para a noite. Então, às vezes, ele vai nascendo, vai aparecendo mais amesial, ele vem surgindo, aquele tecido vai, né, cedendo, vai saindo à medida que o dente erupciona. Mas existe uma fase, então, que é muito fácil, vamos botar assim, se não higienizar bem, você ter ali um depósito de alimento numa área que a criança não tem uma facilidade natural de escovar. Então, assim, tudo favorece, né, para que aquilo ali desenvolva uma lesão de cárie. Então, assim, envolve fisiologia, envolve comportamento, envolve anatomia. E lógico, e até um tempo atrás, tempo atrás nada, isso é um problema até hoje, envolve diagnóstico por parte de nós, dentistas. Então, assim, é muito comum
uma criança aparecer com uma lesão e a pessoa assim, não, tá com uma cárie. Gente, olha só, uma cárie inicial, ela pode ser paralisada tranquilamente. E nenhum material que você venha colocar, seja resina, seja uma cerâmica, enfim, nenhum material é melhor do que um dente. Poxa, mas é um dente que tem cárie. Primeiro, de novo, qual é o estágio dessa lesão? Quem é essa criança? Né? Lógico, a gente tem casos que chega ali na UF, ou até consultório, menos, cada vez mais em consultório, mas a gente ainda tem uma situação carente, que chega, né, com uma cárie violentíssima, né, cárie rampante, vamos falar assim. Mãe que bota açúcar no leite, então chega ali, a criança está com todos os dentes, todos cariados, é uma judiação. Mas cada vez isso é menos frequente para a população que tem acesso, vamos botar assim, a uma condição mínima, né, de saúde, alimentação, todo assim, né, que saúde não é só escovar o dente, né, tem que ter escovação, mas tem que ter alimentação, tem que ter uma água, condição de sanitárias, né? Então a gente tem uma melhora ao longo dos anos e isso cada vez a gente vai tendo menos isso. Mas assim, campeão, era o dente campeão de extração. Vocês vão ver os pacientes de vocês da UF, pode olhar, batatinha. O paciente vai ter ali o primeiro molar permanente, às vezes o paciente às vezes não tem nada, o paciente chegou assim, caramba, já veio de uma melhor época da odontologia, mais conservadora, mas ainda chega ali com uma restauraçãozinha na oclusal do primeiro molar. Eu sempre digo isso, esse é o tipo do paciente que muito provavelmente ele ganhou uma restauração ali de brinde, porque provavelmente nem precisava. É o tipo do paciente que foi, o dentista ali olhou-se das antigas, vamos botar assim. Quando eu falo das antigas, não é das antigas em termos de mais velho, tem excelentes dentistas mais velhos, de conceitos antigos mesmo. Talvez se o cara veio com uma formação ruim, extremamente restauradora, o cara pode ser recém-formado e querer botar resina ali ou fazer uma restauração. Não, tem um suco aqui, tá pigmentado. Não, olha só, professor, a sonda agarra aqui no suco. Pô, se botar aqui no meu, vai agarrar. Se botar no de vocês, vai agarrar. A sonda vai agarrar, porque o suco ele é muito mais retentivo. Tá? Então, assim, preservem o primeiro molar, até porque preservar o primeiro molar evita que depois você tenha uma restauração maior, uma endo, um bloco, uma fratura, a perda desse dente, muitas vezes a necessidade do implante, muitos pacientes não têm essa condição, gera uma bagunça oclusal absurda só pela perda de um único dente. Tá? Bom, vamos voltar aqui depois desse momento filosófico. Vamos falar das caracteres comuns dos molares, né? Eles são, lógico, uma série decrescente de volume, até porque a nossa boca, né, ela vai tendo aqui, o arco vai fechando, né? Quanto mais a posterior, menos altura. Eu não sei se alguém estava aqui hoje até na disciplina lá de cirurgia, até o pessoal lá fazendo cirurgia hoje, colocando lá os mordedores, né? Então, para o paciente descansar, ele, né, colocando lá os mordedores, basicamente um bloquinho de borracha para o paciente poder ocluir e permanecer com a boca bem aberta. Né? Então, assim, à medida que a gente vai tendo a posterior, os dentes são de volumes menores. Bom, isso aqui é uma... Se a gente só olhar isso aqui... deixa eu jogar aqui. Isso aqui é legal de a gente fazer aqui com os efeitos. Vamos ver se eu consigo projetar. Então, olha lá. Faz forma de trapézio, de base oclusal maior. Então, assim, se for decorar do livro, é isso aqui que está escrito lá. O que isso aqui está dizendo? Forma de trapézio, né? De base oclusal maior. Poxa, é óbvio. Por quê? Porque eu vou ter uma convergência para o colo, que aqui já está o meu terceiro elemento. Consequentemente, eu vou ter aqui também isso aqui, né? Um predomínio, uma maior distância mesodistal do que a distância cérvico-oclusal. Então, assim, um dente, um molar, ele é diferente de um pré-molar, que é um dente mais alongado, do canino, do cílio. E esses vão ser os primeiros dentes que vocês vão ter que já não vão ser tão alongados, vão ser mais achatados, mais gordinhos, né? Convergência das bordas proximais para o colo. Gente, se eu tivesse que perguntar para vocês, eu não vou nem falar, a imagem já está por si só dita aqui. Quem é que tem o maior grau de convexidade? A distal ou a mesial? A gente fala desde o primeiro dia de aula,
né? Quando a gente teve o conteúdo de incisivos. Sempre a maior convergência é na face distal, né? Então, olha aqui, a distal mais arredondada que a mesial. A distal mais convergente, convexa, desculpa, do que a mesial. Só vou desligar aqui o telefone, pessoal, perdão, está tocando aqui, que eu não sei o que aconteceu. É insistente, só um minuto. Perdão, pessoal, vamos voltando aqui. Contorno cervical tende a ser horizontal. Na bifurcação, pode aparecer o divertículo cervical. E aí não tem demonstração. Vamos ter que achar um divertículo, né? Então vamos mostrar o que é o divertículo. Deixa eu trazer aqui para vocês. Separei essa imagem hoje. Só porque eu resolvi mexer, bagunçou tudo que eu tinha separado. Gente, eu vou sugerir, tá? Fica aqui mais uma vez a minha sugestão de que vocês utilizem aquele Atlas que eu deixei o PDF para vocês lá na sala de aula virtual, tá? Do Glauco Vieira. Tem umas imagens bem bacanas, bem bacanas. Eu tinha separado aqui. O artículo... Aqui. Então, vamos lá. Só fazer aqui para vocês. Ó. A gente tem essa... De novo, uma consequência do desenvolvimento radicular. Tá? Para cá a imagem. Toda aula eu sempre me lembrava assim, tem que botar a imagem do divertículo. Esqueci, agora pronto, resolvi. Então vocês estão vendo, né? O que é o divertículo? É justamente essa entrada aqui, ó, que tem de esmalte, ó, que segue nessa tendência a, como se ele quisesse entrar aqui. Então, na verdade, ele está acompanhando, né? A gente tem essa área aqui, né? Em função da bifurcação radicular, a gente tem, então, esse complemento de esmalte. Então, é muito comum, o paciente, você está examinando ele, é muito comum que alguns tenham aqui, você está examinando, ele tenha também uma leve depressão gengival. Você vai acompanhando com uma sonda, opa, deu uma entradinha ali. Tá? Nada demais. Olha só, depois eu vou trazer de novo, mas olha só uma característica bem bacana, né, que são esses sulcos vestibulares. Lembre-se deles depois que a gente vai voltar a falar deles, tá? Deixa eu projetar aqui de novo. Isso aqui a gente já falou. Como eu falei, né? Aqui a convergência das bordas para o cólon. Forma de trapézio, né? Então aquilo que eu falei já é uma consequência. Sulco vestíbulo
oclusal ou ocluso vestibular terminando em fóssula. Olha o que eu falei para a gente lembrar. Tá vendo aqui? Aqui ele, né? Opa! Tá aqui ele. Então, ele é um sulco que vem da face oclusal e invade. Gente, esse aqui é uma outra judiação. Você olha primeiro o molar inferior, né? Muito comumente, a gente vê um paciente com uma restauração aqui. Por quê? De novo, é um primeiro molar permanente, é um dente que ficava, né? Fica ali, está exposto. Às vezes, pessoal, deixa eu tirar aqui para poder olhar aqui. Uma cárie inicial, ela consegue ser paralisada, e a característica de um dente que fez uma reparação é que aquele sulco, ele permaneça numa alteração de cor. Então, você vai olhar aquele paciente, você vai olhar assim, poxa, ele tem um sulquinho, uma manchinha preta. Ah, tecido preto é cárie. Bota uma broca. Caramba, gente, aquilo ali é um tecido saudável, duro, muito provavelmente um processo de remineralização, né? O paciente está ali, está exposto a flúor, né? O organismo se defende. O depósito que acontece, ele tem uma leve alteração de cor. Então, assim, você viu um dente, está começando a examinar, está chegando na dentística, está lá na clínica, você vai olhar um primeiro molar, um segundo molar, você vai olhar aqui, gente, para e pensa. Para e pensa. Aqui tem bochecha. Poxa, é uma das coisas que mais atrita aqui, ó. Então, assim, é uma área relativamente fácil para o paciente limpar. Então, ok, uma criança chega ali, vocês terem essa dúvida, mas vamos pensar o seguinte, tem lá alguém 30 anos, sentado na tua cadeira, não tem nenhuma restauração, nenhuma, zero. Aí você olha o primeiro molar inferior do paciente, ele tem o sulco principal, tá marronzinho, tá pretinho. A vestibular, tá marronzinha, tá pretinha, professor. Ai, cara, gente, a criatura chegou aos 30 anos no seu consultório, chegou aos 40 anos no seu consultório e não tem nenhuma restauração. E aí você olha e você vê uma mancha e diz assim, aqui é uma cárie. Você vai ser o primeiro, você vai ser a primeira a botar uma restauração nesse paciente? Será? Então, assim, tudo isso que eu estou falando são questões que, justamente como eu falei, a questão de anatomia, dificuldade de higienizar quando criança, mas, gente, a gente não vai ter a vida toda a mesma dentição, a gente não vai ter a vida toda o mesmo comportamento. Se o paciente chegou aos 30, 40 anos sem nenhuma restauração na boca, na sua cadeira, poxa, você que vai fazer? Lógico, pode acontecer, não estou dizendo que não possa. Às vezes o cara começou lá atrás e veio um processo devagar, chegou lá um dente, pô, aquele não, comia um pão e quebrou. Tá, já estava todo dissolvido por dentro, vamos botar assim. Mas não é o natural. O paciente que vai chegar com pão e dizer que com pão ele fraturou, é um paciente que já tem muitas restaurações, tem prótese, tem um hábito, às vezes, de higiene ruim, tá? Então, assim, eu quero que vocês compreendam que muitas das coisas foram sendo feitas na odontologia, por exemplo, isso aqui é em função de uma característica anatômica, tá? E aí, vai ter uma mudança. Aqui o dente está branquinho, ele pode ter um suquinho pretinho aqui sem problema algum. Lógico, examina, acompanha, tá? Então vamos voltar aqui para nossa caracteres comum. Então olha só, tá aqui, né? Então a gente já tem aqui dentes que são todos eles de características radiculares distintas, né? A gente não tem aqui mais dente uniradicular. Até premolar a gente tinha. Então, molares não. Quando chega aqui na parte de molar, a gente tem os superiores, que são trirradiculares, né? E a gente tem uma divisão de birradicular nos inferiores, tá? Então, assim, como é que é o nome disso aqui? Como é que é? Bulbo, o bulbo radicular, ou a furca. Aqui é a região de furca, né? A furquilha, não sei como é que é lá, que lá no Rio Grande do Sul, né? A tiradeira, lá a gente chama a funda, a furquilha. Vai lá, né? Vai lá tirar a pedra com uma furquilha, né? Uma furca. Tudo bem? Então, a furca, região de furca, quando os professores da periodontia chegaram, olha, você vai ter que raspar a região de furca.
É essa região aqui. Nossa, professor! Ixi, chegaram aqui, o pessoal chegou de viagem aqui, as crianças. Quando você chega e fala, olha, você tem aqui a região de furca, tem que raspar, você tem que chegar com seus instrumentos e chegar naquela região. Tá legal? Só avisar aqui. Então, olha só. Vamos voltar aqui para a nossa... E a face lingual? A face lingual é semelhante a vestibular, porém, com um volume relativamente um pouco menor. E olha só, mas muito pouco. Olha essa característica desse dente aqui. Aqui é um pré-molar, aqui é o primeiro molar superior. Esse dente ele tem uma característica que só ele tem. Só esse dente tem. Vocês conseguem que parece que está brotando aqui, ó, uma cúspide a mais. Que cúspide é essa? Eu estou olhando esse dente pela lingual. Então é como se eu tivesse, né, com um espelho aqui. É que eu não posso enfiar minha cabeça ali dentro. Vou botar um espelho. Né? E eu estou olhando, então, por dentro. Então, se eu estou olhando aqui, esse aqui é o dente 26. Né? Então, estou olhando aqui o 26. Então, eu estou olhando aqui o 26, o 27 e o 28. Esse aqui é o 26, o primeiro molar superior do lado esquerdo. A cúspide mesiopalatina, ela tem uma projeção. Parece um tubérculo, né? Parece uma raiz que saiu dali. E aí esse nome é dado, então, tubérculo, a gente vai falar de Carabelli, que é né, o dentista, o anatomista que caracterizou isso, botou então, o tubérculo de Carabelli. Então, ó, eu vou até... Como é que a gente faz na escultura? A gente vai fazer uma cúspide grande e depois a gente vai tirar um pouco de cera nessa região. Tá? No vídeo parece bem feitinho isso aqui. E acontece que vai ficar, então, uma parte aqui mais proeminente. Quando a gente olhar da vista oclusal, vocês vão ver bem essa característica diferenciada do tubérculo. O único dente que tem tubérculo de Carabelli é o primeiro molar superior. 16 e o 26. Então, assim, falou tubérculo de Carabelli, cara, primeiro molar superior. É característica diferencial, não tem outro. A característica diferencial do primeiro molar superior para o segundo molar superior são presença do tubérculo de Carabelli e a gente vai falar depois uma coisinha chamada de ponte de esmalte. É fácil. O primeiro molar é mais complexo. Ele tem tubérculo de Carabelli e ele tem ponte de esmalte. O segundo não tem. Se você olhar, pegar dois dentes, o primeiro molar superior e o segundo, eles são muito parecidos. São muito parecidos. Às vezes, mas o tamanho, realmente, o tamanho, né, são distintos. Mas se você pegar um dentinho de prótese, diz, toma aqui para fazer um provisório, você vai ter que fazer uma montagem. Se você não bater de primeira, assim, você desatento, você pode até confundir. Não, mas tem um tubérculo de Carabelli. Opa, é primeiro molar superior, não é segundo. Tem uma ponte de esmalte. É primeiro, não é segundo. Tá? A gente vai entrar nessa discussão. Deixa eu jogar aqui de novo. Opa, aqui tá. Pela Larissa chegando aqui. Trouxe a turma, depois está esse barulhão chegando em casa aqui. Isso aqui foi no copia e cola aqui, pessoal. Deixa eu tirar. Vamos lá. Então, olha aqui. Superfície oclusal. Tá? Isso foi da última. E eu quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu tirar essa imagem para cá. Tá aqui já. Perdão. Olha aqui. Superfície oclusal. Estou olhando pelo oclusal. O que eu falei para vocês? Tubérculo de Carabelli. Então, olha só. Primeiro molar superior. Segundo molar superior. Tá? O que o primeiro molar superior tem?
o tubérculo de Carabelli. No segundo, ó, eu não estou vendo. Nossa, professor, como é que eu vou botar a cera aqui? Não, você não vai botar cera. Só um minuto, pessoal. Então, olha aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou deixar uma cúspide grande nessa região. Isso depois vai ter na aula específica, né, de que tem já, não tem que postar, né, de molares, de escultura. A gente vai fazer uma cúspide grande. E aí nessa região, como eu mostrei, a gente vai tirar um pouco mais de cera. E a gente vai permanecer então essa proeminência. A segunda grande diferença dos dois, lembra que eu falei com essa chamada ponte de esmalte. O que acontece? O que é a ponte de esmalte? Não é tão fácil de fazer mesmo. Isso não é fácil. Então, provavelmente um dos desafios maiores na hora de vocês fazerem as esculturas de vocês. Eu vou pegar aqui um desenho, vou pegar aqui um lápis, ó. Então eu tenho aqui, ó. Vestibular, vestibular, palatino, palatino. Vértice, 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 vértice. Tudo aquilo que a gente já falou antes. Pré-molar. Então tem 4 cúspides. Tem 4 cúspides aqui. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Para cada cúspide eu tenho aqui aresta longitudinal, aresta longitudinal, aresta longitudinal, aresta longitudinal. Para todas as cúspides. Eu tenho aresta transversal e tenho uma aresta transversal. E lembra que eu falava, olha, é nessa região que a gente tem, né, o encontro das vertentes, né? Que a gente vai ter, então, a formação dos sulcos. E está aqui, então, por exemplo, eu tenho aqui um sulco aqui, né? Então, pá, 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 pá. Agora, vocês conseguem notar, pessoal, que aqui parece que teve um desmoronamento ali e o sulco foi, né, soterrado. Parece que esse sulco sumiu. E é verdade. Né? Nessa região aqui, então, ó, é como se eu tivesse aqui um sulco, ó, que foi interrompido. E é isso aqui que a gente chama a bendita da ponte de esmalte. Você tem aqui uma vertente, você tem as vertentes, você tem a cúspide disto vestibular inclinando para dentro, você tem a cúspide mesiopalatina também inclinando, só que quando chega aqui existe uma fusão. Então você não tem ali a formação de um sulco, né? Ocorre uma fusão do esmalte ali, então parece que ali não teve a formação desse sulco. Então ficou o que a gente chama de uma ponte, né? Como se esse sulco tivesse então sido confeccionado uma ponte sobre essa estrutura, e é ela dada então ponte de esmalte. Existe mais um dente que pode ter ponte de esmalte, que a gente já falou, que é o primeiro premolar inferior. Não é tão obrigatório. No primeiro molar superior é muito comum, isso é praticamente característica, né? Como a gente fala, diferencial. Aqui nesse dente de manequim nem aparece tanto, né? Mas aqui tem, ó, no segundo pré-molar, molar superior, a gente já tem um sulco, né, que fica evidente. Então, deixa eu puxar aqui. Então a gente tem aqui, ó, essa área, um sulco principal bem definido. Aqui o sulco principal foi interrompido. Tá legal? Então, assim, como eu falei, eles são dois dentes, se você olhar por cima, poxa, no primeiro, opa, são iguais, não são não. Tem essas duas características que facilitam muito na hora de esculpir. Você tem que fazer o primeiro e o segundo molar superior. Poxa, barbada. Como você vai fazer com a ponte de esmalte e o tubérculo de Carabelli, o outro você vai fazer sem o tubérculo de Carabelli e sem a ponte de esmalte. Eu acho que, inclusive, é mais fácil vocês começarem a esculpir o segundo molar do que o primeiro. Tá? Então, vamos começar, faz o primeiro. Começa com o segundo molar superior. Depois faz o primeiro. Tá bom? Importantíssimo, a escultura do molar superior é um dente que vocês obrigatoriamente têm que assistir. Vocês têm que assistir a explicação de como é feito
a questão da colocação do gabarito. O primeiro molar, os molares superiores, o gabarito, ele tem que ser posicionado de uma maneira diferente. Senão vocês não conseguem esculpir esse dente. Eu vou botar a gravação com a explicação exata dessa etapa. É fundamental que vocês obedeçam essa explicação. Senão, não sai escultura dos molares superiores. São os únicos dentes que você tem que fazer uma manobra diferente em termos de gabarito dos demais. Beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Então, diferença entre o primeiro e o segundo molar superior. Poxa, praticamente eu já falei tudo aqui, né? Fui me emocionando, fui falando. Tubérculo de Carabelli. Né? Ah, tem esse nomezinho aqui que pode ser dado, né? Tamanho, ou, não, paramolar. Mas, assim, o mais famoso é o tubérculo de Carabelli. Já tem umas piadinhas, né? Você olha, assim, os desenhos que o cara bota, assim, a pessoa com uma carteirona saindo. Assim. Eu já vi uns memes, assim, tipo, tubérculo de Carabelli, assim, e tal. Não gosto disso. Isso aqui são os... É como é o nosso... O livro mesmo, né? Porque o livro... ele tem umas figuras... O livro é o nosso livro. O Petizano é muito bom. Mas pelos desenhos, acho que não consegue, a gente não consegue distinguir. Bom, por isso que a gente usa bastante as fotos, tá? A questão do número de cúspides, né? Deixa eu puxar aqui, então, de novo. A gente tem aqui o primeiro, 1, 2, 3, 4 cúspides. É tetracuspidado. Tetracuspidado. Poxa, professor, mas aqui eu tô olhando que tem 1, 2, 3, 4 cúspides no segundo molar superior. É verdade. Mas a gente pode encontrar, e até relativamente comum, a gente verificar que existe uma fusão aqui, ó, nessa região, ou praticamente essa cúspide ela é tão pequena no seu desenvolvimento que ele fica ele fica muito mais com uma concepção de 3 cúspides. Então você tem aqui 1, 2 e uma terceira aqui, né? Uma única cúspide grande, de maior volume. Tá? Então, essa cúspide aqui ela é praticamente uma só. Tá? Isso não acontece no primeiro, só no segundo. Então, o segundo molar superior ele pode ser tetra ou tricuspidado. Beleza? Bom, mas assim, eu já dei a dica que a mais fácil de caracterizar a diferença entre esses dois é tubérculo e ponte de esmalte. Pronto. Pronto. Não vai ter. Nunca vai chegar para vocês, eu vou dizer assim, olha, gente, com um desenho desses, se eu chegasse com um desenho igual esse, como está aqui, poxa, fica difícil do aluno conseguir saber se esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo. Pô, por um desenho desse, eu não vejo diferença nenhuma. Ah, tá aqui a inclinação, aqui, tá, mas não dá. Aqui para mim, aqui não tem. Aqui tem um sulco, aqui também tem um sulco. Né? Agora, se eu chegar com uma foto dessa, eu tenho que mostrar para vocês uma foto dessa e mostrar assim, que dente é esse? Você não pode, você pode até dizer assim, é o terceiro molar, que realmente é muito próximo disso, a gente nem aborda o terceiro molar aqui, mas você não pode dizer que é o primeiro. Não tem tubérculo de Carabelli. Não tem ponte de esmalte. Vocês vão aprender que vocês jamais vão poder dizer que é um dente inferior. Vocês vão ver que os dentes molares inferiores são bem diferentes. Tá? E aí, como é que são os molares inferiores? Eles são bem diferentes. Deixa eu trazer aqui. Cadê? Vai tirar as fotos aqui dos inferiores, gente. Pelo amor de Deus. Ah, tá aqui. Esse aqui fica bacaninha. Os molares inferiores, eles têm... Eles são mais achatados. Esse aqui são os superiores. Deixa eu tirar isso. Isso aqui era para uma aula para mostrar o número de cúspides. Eu fui mudando na aula, às vezes eu salvo e devo ter tirado aqui o slide que tinha. Vamos trabalhar junto aqui. Assim é o jeito melhor da gente acompanhar. Então, esse aqui é qual dente, gente? Primeiro, molar inferior do lado direito. Como é que eu sei? Essa aqui é vestibular. Como é que eu sei que essa aqui é vestibular? Ué,
Eu já sei, mas então eu vou ensinar vocês. É o quê? Tem a presença de uma cúspide, tem a presença de duas cúspides. Gente, tem a presença de 3 cúspides vestibulares. E tem mais 2 cúspides linguais. Então, olha aqui. Uma outra aqui. Lembrando que esses pontinhos que eu estou marcando seria o nosso vértice, né? Então, olha aqui. 1, 2, 3, vestibular. Porque o primeiro molar inferior, então aqui, dica, é o único dente que tem 3 cúspides vestibulares. Como consequência, quando a gente verifica, olha, pela vestibular, a gente tem essa imagem aqui. Um dente que tem 2 sulcos ocluso, né, vestibulares, um maior, que dá aquela característica, né, de aquele sulco bem marcado. Olha o primeiro molar, lembra que eu falei? Olha, você vê tanto que eu passei... Opa, acho que a Isabela aqui entrou com um outro aqui. Isabela conseguiu entrar, entrou aqui um pedido, saiu no meio. Enfim. Voltando aqui. Então, a gente tem aqui esse sulco, que nada mais é... Lembra aquele sulco, ó, isso aqui que eu mostrei lá no início da aula? Ó, né? Esse sulco bem marcado. Ah, professor, esse dente aqui, você acha que ele é um primeiro ou um segundo molar inferior? Eu acho que, na verdade, ele é um segundo molar, porque realmente não dá para ver muito aqui, ó. O outro sulco. Me parece que tem 1, 2 cúspides bem definidas, então ele me traz muito mais como sendo um segundo molar. Então, o segundo molar também tem, né? Esse sulco ocluso vestibular bem marcado, mas acaba sendo só um. No primeiro, a gente tem 2. Um mais marcante e um outro um pouquinho menos marcante aqui. Por quê? Oriundo aqui, ó, dessa cúspide que a gente tem adicional. E no segundo molar inferior, eu tenho 4 cúspides. Uma, eu tenho 2 vestibulares, eu tenho 2 iguais. Se eu tivesse que escolher um molar para dizer assim, professor, qual que você acha que é o mais fácil de esculpir? Eu acho que o mais fácil de esculpir é o segundo molar inferior. Dos 4 molares que a gente esculpe, o mais fácil para mim é o segundo molar inferior. Por quê? Porque, gente, olha como é que é essa oclusal. É uma cruz. Então, eu tenho um equilíbrio das 4 cúspides. Lógico, as mesiais são maiores, elas são mais volumosas. Mas olha que é um sulco proximal, um sulco, desculpa, central, muito, quase que, eu não vou dizer retilíneo, mas muito próximo de, né? Formatar. Agora foi colorindo as áreas de vocês. Vou ficar aí vendo. Olha aqui. Beleza? Agora, como é que é aqui? Opa! Já não é igual. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu mostrar ainda agora o sulco principal aqui que divide, né? O sulco que divide aqui as outras cúspides. Pô, também é reto. Pô, também é plano. Pô, esse é o típico caso que é a única que é aquela escultura que o aluno acha, que é muito comum, o aluno faz um molar e vai lá e faz uma cruz. O segundo molar inferior é o dente que ele vai ter mais probabilidade de acertar. Né? Eu digo assim, cara, para um vascaíno, então fica fácil. Alguma coisa tem que ser fácil com um vascaíno, né, gente? Coitados. Eu não posso falar de futebol. Não posso falar. Sou gremista. Tá bem quieto. Vou encontrar o Vascão esse ano. Não sei. Beleza? Olha aqui. Então, eu tenho aqui, ó, uma cúspide vestibular, 2 cúspides vestibular, uma cúspide igual, 2 cúspides iguais. Não lembro o Vasco, Lucas, é fogo.
Vasco, Grêmio, Botafogo. Ixi, Lourenço entrou aí, Lourenço é chato pra caramba, flamenguista. E olha aqui. Então, olha aqui, eu tenho o que aqui? Se eu tenho uma cúspide aqui, eu vou ter uma aresta longitudinal para distal, uma aresta longitudinal para mesial. A outra cúspide, eu vou ter uma aresta longitudinal mesial, eu vou ter uma aresta longitudinal distal. Eu vou ter ali igual aqui, aresta longitudinal mesial, aresta longitudinal distal. Nossa, professor, coisa chata. Pois é, mas vocês têm, isso aí tem que ser assim, ó. Tem que sair ao natural. Senão só o natural vai ter que decorar. Tudo bem? E aqui a gente tem, lembra? As arestas transversais. Então, vou ter aqui uma aresta transversal da face oclusal, né? E aqui uma aresta transversal aqui da face lisa. Eu vou ter aqui as vertentes da face lisa, vertentes oclusais. Professor, então quer dizer que aqui está chegando a fase de eu esculpir 4 pirâmides, né? Então, eu vou ter aqui uma pirâmide aqui, uma pirâmide aqui, outra aqui e outra aqui. Sendo que o encontro delas formam esses sulcos planos. É tranquilo. É mais tranquilo. Porque, por exemplo, quando chegar agora no primeiro molar inferior, eu já vou ter uma diferença. Olha só, a sugestão que a gente dá é que você faça, para começar, você pode fazer, como é para começar a escultura. Tem lá nos desenhos para vocês mostrar, tem nas aulas gravadas. Né? Então, você pode fazer assim, você até pode começar, até vou fazer aqui bem tosco, tá, pessoal? Uma linha reta, você pode. Só para começar. Depois a gente faz as diferenciações. Vamos marcar aqui agora. Você marcou. Beleza? Beleza. Você pode puxar aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, se eu consigo usar isso aqui. Uma linha. Deixa eu ver, legal hoje. Você pode usar aqui uma linha reta. Aqui. Pessoal, estou fazendo bem toscão primeiro, tá? Aquelas linhas principais. Você, em vez de fazer agora uma cruz, você vai tirar, em vez de você fazer isso aqui, ó, de cá, em vez de você fazer uma cruz perfeita aqui, ó, um pouco mais inclinada, professor, precisa dessa inclinação? Gente, não precisa, para começar não, você pode até deixar a cruzinha aqui, ó, tá? Retinha. Agora, aqui vai estar o bizu. Essa aqui seria a minha cruz, né? Seria muito próximo do segundo molar. Você vai fazer um pequeno deslocamento para cá. E aí você vai pegar e vai jogar aqui para trás uma segunda linha. Só que essa segunda linha, essa aqui é legal que você já faça ela bem mais inclinada. Então, o que você pode fazer? Sugestão. Fez uma cruz. Tudo bem? Na dúvida, você pode até pegar a intersecção dessa cruz e jogar um pouquinho mais para a distal. Um pouquinho. Mas praticamente no meio. Depois de feito isso, você vai pegar aqui, ó, e vai jogar um pouquinho, vai quebrar essa cruz da mesial. O que sobrou daqui para cá, você pode mais ou menos dividir essa linha aqui na metade, e você começa a fazer o segundo sulco. Só que o segundo você não vai descer ele reto, ó. Não teclado de piano. Você vai jogar ele para trás. Né? Não brinco, parece uma posição de bailarina. Então, olha aqui. A partir daqui, você já consegue definir que você tem
3 cúspides na vestibular e você consegue já dar uma diferença de volume das cúspides diferente, né? Você consegue deixar bem claro que a cúspide disto vestibular ela é menor. E eu vou dizer agora uma coisinha para vocês. Às vezes, gente, tem uns molares, o segundo molar inferior, que essa crista aqui, ela é tão volumosa que parece, se você olhar pela oclusal só e não olhar aqui pela vestibular e a projeção do suco que vem para vestibular, lembrando aqui de novo do que eu estou falando, essa linha aqui, caramba, ele passa para o primeiro molar inferior. É muito parecido, tá? Então, assim, realmente, às vezes tem uns que são meio capciosos. Mas, normalmente, você consegue ter, assim, ó, bem diferenciadinho aqui, ó, 4 cúspides bem equivalentes, né? Só que essas duas são um pouco mais volumosas que as duas distais. Lembrando que o dente não é um quadrado, ele converge para a distal. Não entendi, professor. Não tem problema, a gente faz aqui um desenho. O que eu estou falando de convergir para a distal? Ué, o dente ele não é reto aqui, ó. Ó, vou fazer uma linha que eu vou passar na... Eu vou contornar a pontinha das... Olha lá. Olha ali, ó. Ele converge para a distal. A mesma coisa é no primeiro molar inferior. Ele converge para a distal. Não é uma mega conversão, mas ele tem uma convergência que faz com que todos os volumes localizados, todas as cúspides localizadas, mais a distal, tenham sempre um volume relativamente menor do que aquelas que estão a mesial. Né? Então, essa cúspide ela é levemente mais volumosa do que essa. Combinado? Então, vamos lá. Eu não vou lembrar agora de raiz, eu vou lembrar fazer um resumão. Molares superiores. O molar superior, o inferior ele já é mais quadradão. Desculpa, retiro. Ele é mais retangular, olhando pelo oclusal. Os molares superiores, eles já são mais, né, como se você tivesse aqui um quadrado que viesse alguém que desse um bico e ele, né, faz isso aqui. Tanto que vocês vão ver, a primeira etapa na escultura de vocês de cera é deixar com os gabaritos quando você olha pelo cruzal assim. E é por isso que tem uma modificação importante. Ressalto. Tá? Então, pensa nessa imagem quando você está pensando no molar superior. Seja primeiro ou segundo. Qual a diferença dos dois? Presença do tubérculo de Carabelli e ponte de esmalte no primeiro. Beleza? Eu posso ter ainda a diferença de que no segundo eu não tenha um dente tetracuspidade, sim tricuspidade. Molares inferiores. Se eu olhar, eles são dentes um pouquinho mais, que lembram mais uma área mais retangular, olhando eles pela oclusal. Né? Então, eu consigo fazer essa característica bem distinta entre esses dois. Então, superiores e inferiores são totalmente diferentes. Né? E a diferença do primeiro para o segundo molar inferior é essa, né? A presença das 5 cúspides no primeiro molar inferior e a presença das 4 cúspides no segundo molar inferior. Além disso, como consequência, né, eu tenho 2 sulcos na face vestibular do primeiro, coisa que eu não tenho no segundo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Eu vou só finalizar aqui a gravação. Falo bastante hoje. Eu vou colocar, pessoal, a gravação logo, né, para vocês aí na nossa sala.